Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado. Te agradeço pela noite, te agradeço por amanhecer esse dia, te agradeço pelo YouTube, te agradeço pelo Google, te agradeço, Senhor, por todos que ali trabalham, te agradeço também por aqueles que estão curtindo esse canal, te agradeço também, Senhor, por aqueles que estão se inscrevendo nesse canal, te agradeço, Senhor, pelas mensagens, por estar falando pelos telhados, Senhor, como o Senhor falou. O Senhor disse que falaria pelos ouvidos, mas que nós chegaria o tempo em que falaríamos pelos telhados. Estamos falando agora pelo telhado a tua palavra. Cumpre a tua palavra, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu plano. Muito obrigado, Senhor. Agradeço também pelo governo desta nação, pela inteligência, sabedoria, pelo seu governo estar sobre ele também, Senhor. E te peço também, Senhor, pelos ministros, peço por todas as autoridades e peço também, Senhor, para tirar de cima de nós essa enfermidade, essa pestilência que está, Senhor, no mundo inteiro. Não só aqui no país Brasil, Senhor, mas em todos os países onde há os teus servos, Senhor, também, que possam ser guardados, libertados, protegidos pelo teu poder, pela tua graça, e faz cair temor sobre cada um, Senhor, para que possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor tem um governo, que o Senhor tem um plano. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Atos capítulo 7, verso 56, e capítulo 20 e o verso 28. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Que maravilha! A igreja de Deus, que ele, Deus, adquiriu com o seu próprio sangue. Há muitos que dizem: eu tenho uma igreja. Não, nós somos a igreja do Senhor. Somos o corpo, a igreja é o corpo do Senhor. É assim que nós temos que se expressar. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E o verso 28 do capítulo 20 diz: o qual olhai por vós mesmos e por todo o rebanho no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores para apresentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui adquiridos com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus exaltou o homem Jesus, que fora rejeitado e morto pelos líderes judeus, e o estabeleceu como o supremo líder, príncipe, soberano dos reis, para reinar sobre o mundo. Apocalipse capítulo 1, verso 5, capítulo 19, verso 16. E como Salvador, para salvar os eleitos de Deus. O termo líder relaciona-se à sua autoridade e o termo salvador à sua salvação. Ele rege soberanamente sobre a terra com sua autoridade, a fim de que haja um ambiente adequado para os eleitos de Deus receberem sua salvação. Graças ao Senhor. Aqui está bem claro, Deus, como líder em Jesus, seu Filho, pelo seu Espírito, revelou a sua autoridade e também revelou a sua salvação. Graças a Deus. Podemos estar seguros debaixo deste poderio de Deus.
Atos capítulo 7, verso 55 fala de Estevão. Ver Jesus em pé à direita de Deus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Esse versículo revela que Cristo é o Filho do homem, que está em pé à direita de Deus para ser o consolo, ânimo e força daqueles que são martirizados por causa dele. Estevão viu o Cristo ascendido como Filho do homem. Isso significa que Cristo, que está nos céus, ainda tem a sua humanidade. Ele ainda possui a natureza humana. Alguns não crêem que Cristo hoje ainda é o Filho do homem. Eles afirmam que Cristo se tornou homem pela encarnação, mas que na sua ressurreição ele se despojou da sua humanidade. Eles pensam que Cristo hoje é simplesmente o Filho de Deus, que ele já não é o Filho do homem. No entanto, é errado ensinar que Cristo na ascensão já não é o Filho do homem. Em ascensão, Cristo ainda é o Filho de Deus com divindade e também é o Filho do homem com humanidade. Segundo Atos 7,55, Estevão viu a glória de Deus. Isso foi uma grande vindicação e incentivo para aquele que era perseguido. O versículo 55 diz que Estevão também viu Jesus, que estava em pé à direita de Deus. O Senhor em ascensão é normalmente mencionado como estando sentado à direita de Deus. Mateus 26, 64. Hebreus capítulo 1, verso 3 e o verso 13. Estevão, porém, viu-o em pé. Estar sentado é para descansar, enquanto estar em pé é para trabalhar. Uma vez que um membro do seu corpo sofria na terra, o Filho do homem foi visto em pé à direita de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 28, vemos Cristo como Deus. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, do meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores para apacentar a igreja de Deus. Que igreja é essa? A qual ele adquiriu, nosso Deus, com o seu próprio sangue. Esse versículo revela que Cristo, como nosso Deus, foi aquele que comprou a igreja, obtendo-a com o seu próprio sangue. Esse foi o preço. O próprio sangue de Deus é o sangue de Jesus Cristo. 1 João 1,7. Isso também implica que o Senhor Jesus é Deus. O sangue que redimiu os seres humanos caídos é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. 1 João 1,7. Como seres humanos, precisamos de sangue humano, genuíno, para nossa redenção. Uma vez que era homem, o Senhor Jesus pôde cumprir essa exigência. Como homem, ele derramou sangue humano para redimir os seres humanos caídos. O Senhor também é o Filho de Deus, é o próprio Deus, portanto, no seu sangue há o elemento da eternidade. E esse elemento assegura a eficácia eterna do seu sangue. Portanto, como homem, ele tem sangue humano, genuíno, e como Deus, ele tem o elemento que dá ao seu sangue eficácia eterna. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo teve a ousadia de falar desse sangue como sendo o próprio sangue de Deus. Portanto, Cristo morreu na cruz como homem-Deus, e o sangue que derramou para a nossa redenção era o sangue não só do homem Jesus, mas também do homem-Deus. Portanto, esse sangue por meio do qual Deus teve a igreja
é o próprio sangue de Deus. Isso implica que Jesus Cristo é Deus, como aquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar dessa palavra.